Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz a palavra do Senhor, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Meus irmãos, como nós já falamos anteriormente nos nossos devocionais aqui em 1 Timóteo, nós temos uma carta que foi escrita ao pastor de Éfeso. E o Timóteo, ainda jovem, precisou assumir essa igreja e precisou também tomar algumas decisões acerca da liderança. Paulo dá instruções muito claras para ele, para que ele possa dirigir, conduzir essa igreja a uma maturidade, bem como nos caminhos do Senhor. Então, Paulo vai dando instruções de como Timóteo deveria escolher os seus presbíteros, os seus pastores, os seus bispos e também os seus diáconos e diaconisas. Aqui a expressão as mulheres também, no versículo 11, dá a entender que havia também diaconisas naquela época, ou seja, mulheres que serviam dentro da igreja enquanto o pastor se dedicava ao ministério da palavra. Esta era a principal função dos diáconos e diaconisas. Bom, o texto começa nos informando que quem procura, quem almeja, quem deseja ser bispo, deseja nobre função. Primeiro, nós precisamos entender que aqui o episcopado, ou o bispado, ou queira como melhor a versão aqui, essa versão traduz como bispo, então outras versões dizem episcopado, mas todas essas versões querem se referir ao pastor. Então, no Novo Testamento, o presbítero, o pastor e o bispo são a mesma figura. E bispo significa aquele que supervisiona. Então, mais tarde, na tradição da igreja, foi criado esse cargo de bispo para ficar acima daquele que é o pastor, para que houvesse aí uma hierarquia organizacional. No entanto, a intenção de Paulo nunca foi trazer uma hierarquia dentro da igreja nesse sentido de uma organização episcopal, um sistema de governo. Apenas ele quis trazer instruções para Timóteo acerca da escolha dos seus líderes. Era muito importante que Timóteo observasse essas características que nada tinham a ver com habilidade de comunicação, com carisma, e isso que engana muita gente. Porque muita gente pensa que para ser um bom pastor,
para ser uma pessoa influente no ministério, ou uma pessoa de sucesso no ministério, essa pessoa precisa ser eloquente, precisa ser estudada, precisa ter 1 milhão de doutorados, precisa ter dinheiro, muitas vezes, em alguns casos já aconteceu isso, de eu presenciar, só porque a pessoa tem dinheiro, então de repente a pessoa é escolhida para a função de bispo, né? Então tudo isso não é critério para a escolha da liderança. Paulo deixa instruções claras para Timóteo dizendo: meu filho, você vai ter que olhar o caráter da pessoa. O caráter vale muito mais. E então ele dá aqui pelo menos 16 características para que um bispo seja escolhido. Ele diz que tem que ser irrepreensível, ou seja, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa não ser apegado ao vinho, precisa ser respeitável, precisa ser hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, tem que ter o dom de ensino, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. E eu quero destacar aqui essa questão de que o que Paulo coloca aqui, o bispo precisa governar bem a sua própria família. E isso é muito importante. Paulo estava dando aqui uma orientação clara para Timóteo, para que o bispo ele cuidasse bem da sua própria família. Afinal, se ele não cuida bem da sua própria família, como ele pode cuidar da igreja maior, a igreja de Deus? Se ele não cuida da igreja menor, a igrejinha que é a sua casa, como ele pode cuidar da igreja de Deus? Então, o primeiro ministério de todo pastor, de todas as pessoas que querem servir de alguma forma no ministério, é a família, é a sua própria família. E é muito interessante que se todas as pessoas entendessem isso, não precisaria ocupar tanto os pastores com dificuldades, com problemas de casamento, com os filhos, enfim, de problemas de relacionamento na família. Se todo mundo que está servindo no ministério cuidasse melhor da sua família em primeiro lugar, olha só, né? A igreja seria uma bênção, né? Então não precisaria ter todo aquele esquema de cuidado pastoral, isso e aquilo, porque as pessoas estariam sendo bem cuidadas por meio de suas famílias, por meio dos sacerdotes, que são os homens dentro de casa, por meio das mulheres também, que são pessoas idôneas, que servem dentro de casa e que cuidam bem da sua família. Enfim, então chama a atenção dessa questão para que o bispo ele precisa cuidar bem da sua própria família antes de cuidar da igreja de Deus. Ele também não pode ser recém-convertido. Aqui diz que se ele for recém-convertido, pode ser que ele caia na soberba, o pecado que Satanás caiu. Então, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não fique se achando muito, sem ter a maturidade que ele precisa para desenrolar o ministério, para desenvolver o ministério, então, que ele não se atire ao ministério, que ele espere um momento certo para que possa entrar no ministério e ser bênção. E isso é muito verdade, já que a gente pode ver casos aí em que a pessoa entra para o ministério e às vezes confunde até a questão da sua vocação, do seu chamado, e vai para o ministério e de repente começa a fazer besteiras no ministério. Então, a pessoa que almeja ser bispo, ser um pastor, ela almeja coisa boa, almeja uma nobre função, mas ela precisa entender muito bem que existem critérios, que o ministério do Senhor é uma coisa muito séria. E aqui também diz que ele precisa ser homem de uma mulher só, marido de uma mulher só, ou seja, aqueles que já adulteraram, aqueles que já caíram em adultério, eles precisam rever muito bem o seu chamado, o seu ministério. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a própria
palavra de Deus, tá certo? Nós não estamos aqui fazendo uma interpretação forçosa, nós estamos lendo aqui claramente que o marido, que o bispo ele precisa ser marido de uma só mulher. E assim também com os diáconos. Paulo vai dando as instruções acerca dos bispos, depois com os diáconos. E ele pega firme também na questão dos diáconos, porque eles precisam ser homens de palavra, não apegados a muito vinho, nem de lucros desonestos, precisam ter a consciência limpa, devem ser experimentados. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para essa questão da experimentado, né? De ser uma pessoa experimentada. Tanto o pastor quanto o diácono e a diaconisa, a gente vê aqui mais para frente, essas pessoas precisam ser experimentadas, ou seja, precisa levar um tempo aí para que elas passem por esse período probatório, vamos dizer assim, e depois elas possam ser convidadas ou convocadas ao ministério. Então é importante que a pessoa tenha um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Então é importante que essa pessoa passe por uma experimentação e depois ela seja avaliada nesse processo para que ela receba aquele cargo, aquela função a qual ela está buscando. Paulo diz também que o diácono deve ser um homem de uma só mulher, governar bem os filhos e a casa, e ele diz também que aqueles que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Paulo atrela o serviço à fé. Então, aquilo que nós já vimos no livro de Tiago, fé e obras andam juntas. Então, aquela pessoa que serve, aquela pessoa que pratica a diaconia, a palavra diaconia significa servir. Então, aquela pessoa que serve, essa pessoa, ela tem a sua fé aumentada, ou como diz aqui no texto, a pessoa ela alcança uma excelente posição e grande determinação na fé. Então ela alcança uma posição maior de fé em Cristo Jesus quando ela serve de todo o coração, pratica a diaconia. Paulo diz que ele espera visitar Timóteo em breve, já que ele já sabia que estava prestes a morrer quando essa carta foi escrita. Muito provavelmente já a perseguição já estava instaurada em todo o Império Romano e Paulo já tinha quase a certeza de que ele partiria em breve e ele desejava muito ver Timóteo, ver a igreja de Éfeso, a qual ele tinha muito carinho, e ele diz que todas essas funções que aqui foram designadas, essa liderança, elas têm por um objetivo apenas, que é proclamar o mistério da piedade. E qual é esse mistério? O mistério é que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios ou as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse trecho da palavra de Deus era um hino cantado antigamente, assim como outros trechos aqui de 1 Timóteo. Paulo coloca trechos de canções que eram cantadas na igreja antiga e esta canção revela muito bem o mistério que deveria ser proclamado por toda essa liderança. Portanto, a escolha de líderes dentro da igreja é uma escolha difícil, é uma tarefa árdua para aqueles que estão na liderança, que receberam essa tarefa, e todas as lideranças que são escolhidas, elas têm que ter por um objetivo, proclamar o mistério da piedade. Então, esse deve ser o nosso mandamento, esse deve ser o nosso balizador, nosso guia como cristãos que somos, como membros desse corpo da Igreja de Cristo. Nós devemos proclamar esse mistério de que Cristo foi crucificado por cada um de nós, pelos nossos pecados, mas Ele foi glorificado, Ele está ressurreto e Ele voltará um dia para nos buscar. Amém? Vamos orar?
Pai, muito obrigado pelo devocional de hoje, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a continuar nessa caminhada de proclamação do mistério da fé. Deus, o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por cada um de nós, e hoje nós temos vida em abundância, porque o Senhor promoveu esse sacrifício na cruz para nos salvar. E hoje, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, todas as nossas decisões, tudo o que formos fazer, que seja tudo para a Tua glória, Senhor. Abençoa-nos no dia de hoje, cuida da gente, Pai, e que a gente cresça na maturidade, que a gente possa exercer a liderança com o nosso coração sincero, com a consciência limpa, com todos esses requisitos que foram colocados aqui para Timóteo na escolha dos seus líderes. Que nós aprendamos com tudo isso e que possamos assim, ó Deus, viver uma vida de santidade e uma vida que agrada ao Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas. Então, clica aqui no se inscrever. Também ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e compartilha também com todo mundo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.